segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Ou melhor, capítulo 8. Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Se você olhar para o lado e ver que o seu irmão está sem a Bíblia, desarmado, que a Bíblia é a nossa arma, nossa espada, está lá em Efésios. Mas não deixa de ser uma arma, né? Está todo mundo aí com a Bíblia, né? Se você olhar e ver o seu irmão está sem Bíblia, fala, senta aqui pertinho de mim, vamos ler junto. Já que tem alguns que usam o aplicativo do celular. Ele não é uma espada, é um canivete, né? Espada mesmo é aquela bibliona, pesada, capa dura. Tem aquelas traduções bem antigas, poloei no alto retiro, né? Aquelas palavras mais difíceis, né? Mas tá bom, vamos lá. O importante que é a Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Vou até lá, vou dar saúde para ele. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Somente uma palavra. Repita comigo: somente uma palavra. Meu criado saberá, pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e digo a outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faz isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus discípulos, aos que seguiam, melhor dizendo: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó ao reino dos céus. E aos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e conforme crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado saiu. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos agora. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, fala conosco nesta manhã, nesse primeiro dia da semana. Senhor, revela a Tua palavra aos nossos corações. Tira agora, Senhor, algum sentimento que queira impedir dessa palavra ser ministrada. Venha nos dar, Senhor, inspiração, para que através do Teu Espírito Santo, nosso coração seja como uma terra sedenta para recepcionar esta palavra. Nos abençoe, Senhor, nos dê entendimento e sabedoria nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Eu gosto muito de pregar os evangelhos, as narrativas, as perícopes, as narrativas que falam de Jesus. Elas me inspiram muito.
sociais as postagens deles, os lugares que eles têm ido. E me passa um filme, porque alguns anos atrás, quando eu estive lá, eu estive naqueles lugares. E uma das postagens que eles fizeram foi uma postagem exatamente nesse lugar aqui, na cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum era o lugar onde Jesus morou. Jesus nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas ele passa grande parte da sua vida, ele passa na Galileia. O seu ministério se deu sobretudo na Galileia. E Cafarnaum foi um lugar, é um lugar que fica ali à beira do mar da Galileia, que também é conhecido como o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, é o mesmo lugar. Muitos milagres aconteceram exatamente naquele lugar. Veja, o capítulo 8 mostra Jesus curando um leproso, no 8 de Mateus. Depois tem a cura do centurião de Cafarnaum. Depois tem a cura da sogra de Pedro. Depois vai mostrar Jesus apaciguando a tempestade no mar da Galileia. Ou seja, aquele lugar ali, aquela região, foi uma região onde Jesus realizou muitos milagres. Muitos. E esse milagre aqui, ele não está na Bíblia por acaso. Esse mesmo milagre que eu li para vocês, Lucas, que foi um historiador, ele contou a mesma história. Lucas capítulo 7, se você ler capítulo 7, no versículo 1 ao 10, é praticamente igual ao texto. E o propósito desse texto não é apenas contar o milagre de uma pessoa que estava ali quase morrendo e ela recebe a cura. Não é apenas isso. Esse milagre quer mostrar para mim, para você e para os leitores daquela época que existiam pessoas que não eram judeus, mas eles, quando ouviram falar de Jesus, eles manifestaram a sua fé em Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus. Aquele homem já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus estava realizando. Curas de pessoas possessas sendo libertas. Esse homem aqui, que a gente não sabe o nome dele, a Bíblia chama ele de o centurião de Cafarnaum. Por que centurião? Ele era romano, e ele era militar, e ele era responsável por uma companhia de 100 soldados. Daí vem o nome centurião. Ele cuidava de 100 soldados. E ele era um homem, o Evangelho de Lucas vai falar mais sobre ele. Lucas vai dizer que ele era um homem que acreditava em Deus. Ele era um homem rico. E como rico, lá em Cafarnaum existia uma sinagoga onde os judeus se reuniam para ler a palavra, para cultuar a Deus. Ele que patrocinou a construção daquela sinagoga. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele que falou: quanto que custa para levantar uma sinagoga aqui? Quanto que vai gastar? Gasta tanto, então está aqui, ó, pode construir. Ele era desses, e acreditava em Deus. Era um homem bom, era um centurião respeitado. A Bíblia vai dizer que ele tinha muita autoridade. O que é uma pessoa de autoridade? É uma pessoa que tem testemunho. O que é uma pessoa de autoridade? É uma pessoa que a família respeita, que os vizinhos respeitam, porque ele é uma pessoa muito correta. Esse centurião, ele era muito correto. Ele era um homem bom.
como é bom você estar perto de pessoas que são pessoas boas. É bom você trabalhar com um patrão, né, que é uma pessoa boa. Quem concorda, diga amém. É bom você estar congregando com pessoas boas. É bom trabalhar com gente boa. Nós que servimos a Deus, nós precisamos ser gente boa. Sabia disso? Fala para o seu irmão, seja gente boa. Fala para ele, gente boa. Tem gente que é chata, irmãos, misericórdia, irmãos. Tem gente que é chata, né? Misericórdia. Tem gente que até evita, né? Eu conheço muita gente boa, muita gente boa. Crente e não crente. Porque às vezes a pessoa não é crente, mas é gente boa. Quem concorda, diga amém. Tem uns que é crente, mas é chato, misericórdia. Dá até água na boca, ó. Ele era gente boa, irmãos. E a grande prova que a gente pode usar aqui nesse texto é que nesta época um soldado, ele era considerado como um escravo. Soldado, escravo, servo, era o mesmo degrau. Qual degrau? Mercadoria. O celular quebra, irmãos, compra outro. Por quê? Porque isso aqui é um objeto, isso aqui é uma mercadoria. O martelo quebrou, joga fora e compra um novo. Serrote quebrou, joga fora e busca outro. Centurião, um soldado ficou doente, o que fazia? Dispensa ele e traz outro. É assim. Escravo, servo, soldado, é tudo mercadoria. Ficou doente, começou a dar trabalho, não esquenta a cabeça não. Vamos buscar outro mais jovem, vamos buscar outro melhor. As empresas, não todas, mas muitas empresas tratam os funcionários como uma mercadoria. Tem empresa que é assim. Não é o nome, é o CPF da pessoa, é o número que a pessoa representa. Ou seja, ela é só um número. Fulano de tal tem 2 filhos, eles não querem saber se tem filho, se é casado, se é solteiro, não querem nem saber. Não está produzindo, o que a gente faz? Manda embora e contrata um novo. O centurião tinha 100 soldados ali, um ficou doente, muito doente. O que eles fariam normalmente? Está doente? Tira ele do batalhão e nós vamos trazer um outro. Mas e ele? Ele que se vire, ele que dê os pulos dele, ele que dá o jeito dele. Só que esse centurião, ele era diferente. O soldado ficou doente. Alguém chegou para ele e falou: sabe o soldado fulano de tal? Ele não está bem de saúde, ele está muito doente. Sabe o que o centurião falou? Faz o seguinte: vai na casa dele, busque ele e traga ele aqui para minha casa, porque eu vou cuidar dele. Ele era diferente, irmão? Sim ou não? Sim. É claro que ele era diferente. Quem abre a porta da sua casa para acolher alguém? Quem abre a porta da sua casa para falar: vou cuidar de você? As pessoas hoje em dia, elas são muito egoístas. As pessoas hoje em dia, elas são muito materialistas. As pessoas hoje em dia, elas querem ajudar, principalmente quem pode dar algo em troca, algo em retorno. Então acontece às vezes das pessoas criarem vínculos de relação apenas por interesse. Fulano de tal, amanhã vai me beneficiar. Ciclano, eu vou ajudar
ajudar ele, porque ele conhece o fulano de lá, e ele vai me apresentar aquele fulano de lá, e eu vou ter acesso àquela pessoa. Então não é que gosta, não é que tem carinho, não é que ama, quer tirar proveito. Esse centurião romano, ele era diferente, percebe? Tratava com humanidade. Em segundo lugar, ele se preocupou. Traz ele para cá, põe ele aqui em casa, vamos cuidar dele. A gente compra remédio, traz médicos. E foi exatamente o que ele fez. Diz a Bíblia que ele coloca o rapaz lá, o soldado, na cama e começa a tratar dele. É claro que nessa época não tinha recursos como nós temos hoje. A medicina não era nem um pouco avançada. Era remédios medicinais naturais, era chá, era não sei o que, era fazer assim, fazer daquela outra forma. E começaram a tratar desse homem e ele não evoluiu. Começou a piorar, queridos. E aquele centurião não queria abrir mão dele. Como é maravilhoso, irmãos. Tem pessoas ao nosso lado que não abrem mão de nós. Posso ouvir glória a Deus? Como é maravilhoso ter pessoas ao nosso lado, que ainda que nós estejamos na cama, ainda que nós estejamos caídos, ainda que nós estejamos fracos, são pessoas que permanecem ao nosso lado, dizendo: eu vou cuidar de você, eu estarei contigo, vamos junto e nós vamos chegar lá. Como é bom ter pessoas amigas do nosso lado, como é bom ter pessoas parceiras ao nosso lado. Eu quero nessa manhã profetizar que Deus vai levantar pessoas para estarem ao nosso lado, para serem amigos, para serem parceiros, para não desistirem de nós. Só que também Deus vai levantar eu e vocês. Posso ouvir glória a Deus? Deus vai levantar eu e você como amigo, como parceiro, como alguém também que esteja ao lado de alguém caído, para que nós possamos ajudar essa pessoa a se levantar. Deus vai levantar pessoas para abençoar as nossas vidas, só que Deus vai levantar eu e você para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ele foi piorando, terrível, hein? Terrível você fazer um tratamento e ao invés de melhorar, piorar. Quem concorda, diga amém. Está lá passando por uma dificuldade, está lá com câncer, está lá com tal doença, toma as medicações e não melhora. Ele não estava melhorando, estava piorando. Esse centurião fez tudo certo, só que ele falhou numa situação aqui. E nós falhamos às vezes. Às vezes nós tentamos resolver e só depois pedimos ajuda para Deus. Às vezes tentamos dar o nosso jeito e depois pedimos o milagre de Deus. Fala para o seu irmão do lado: peça para Deus primeiro.